Olá, Cássio, boa tarde para você e boa tarde para todos os convidados do bate-papo de hoje. A pergunta é a seguinte, Cássio: há exemplos de movimentos radicais ditos cristãos? É a boa pergunta aí, porque normalmente a gente fala de radicalismo, a gente já pensa em radicalismo, parece que é o adjetivo que vem radicalismo, é radicalismo islâmico. Parece que só tem radical islâmico, né? Tem radical cristão? Tem muito lugar? Muito. E como, né? Como impera. Muito. Mas, por exemplo, o Daniel, você teve uma trajetória no islamismo? Como é que foi, Daniel? Tive uma trajetória no islamismo e, inclusive, muito boa tarde a você que nos assiste. É algo assim que é um tanto complexo, né? Porque o Islã ele é um pouco territorial também, né? Então é algo que dá para você entender em diversas partes aonde tem o islamismo. Uma coisa é a tradição árabe, outra coisa é a religião islâmica. São duas coisas totalmente opostas uma das outras, né? Porém, as pessoas lembram sempre devido às mídias, o que está acontecendo, né? Então, os grupos que se formaram através disto. Há uma diferença muito grande no quesito religião islâmica. Vou tentar separar por algumas regiões, ok? Se você for ver o islamismo, África, né, a parte negra da África, você vai ter um Islã que eles rasgam um papelzinho do Alcorão, penduram no pescoço e fala que é para dar sorte, você lê borra de café e uma série de coisas. Islâmico? Islâmico. Se você for ali, um exemplo, Iraque, Líbano... Oriente Médio. Você vai ter ali um Islã mais colérico, mas porque as pessoas são coléricas, ok? Assim como na África as pessoas são místicas, né? Sim. Leva muito para o misticismo. Se você pegar uma religião islâmica mais saudita, né? Da Arábia Saudita, você vai ter um Islã mais compreensivo, mais eficaz em muitos pontos. Por quê? Porque estudaram, desenvolveram muito mais, até porque hoje muitos conhecem Dubai e tantos outros lugares que tem lá o islamismo. O muçulmano, quero deixar claro aqui, o muçulmano que reza 5 vezes aos dias e que leva em prática a Sura, o primeiro capítulo do Islã, que é Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ou seja, em nome de Deus, o clemente, misericordioso, misericordiador. Já tira qualquer direito deste que diz muçulmano de matar alguém, embora existem relatos antigos, assim como na Bíblia também existem relatos antigos que mataram. Agora, por que quando se pega, por exemplo, um radical... Porque a palavra radical vem de raiz. Não é isso? Uhum. Então, por exemplo, igual hoje a moda no Brasil é o sertanejo... De raiz. Não. Quem dera fosse o de raiz, é o sertanejo universitário, que é a moda. Né? Porque o de raiz é o sertanejo lá da roça. O da roça, eu confesso que eu tenho muita afeição. O universitário não é uma mistureba de tudo quanto é coisa, quer dizer, não é o de raiz. O islâmico, fazem o islâmico radical, parece que ele está ligado à raiz. É igual o cristão radical, que devia estar ligado à raiz. Você até falou assim, um cristão radical não fica feliz com a morte do outro, porque a raiz do cristianismo, ela é amorosa, né, Lugon? Bom, a pergunta... Quando foi feita há movimentos cristãos radicais. Isso. Vamos lembrar da Ku Klux Klan nos Estados Unidos? Sim, sim. Há indícios históricos, né, que ela surge a partir de pensamentos evangélicos. Por exemplo, há alguns indícios, alguns historiadores, isso não é certo, comprovadamente, né? Mas que foi um pastor metodista, um pastor batista que foram pastores que começaram o movimento. Acho que foi metodista. Agora você vê, ela volta com uma força tremenda nos Estados Unidos, e nós vimos uma reportagem agora recentemente, que um pastor, e ele que está dando maior força, está difundindo, fomentando esse sentimento de intolerância, de radicalismo, ele disse que ele está fazendo a vontade de Deus, e que não é ser radical, preconceituar as pessoas. Isso é fruto do radicalismo, de uma intolerância, assim, sem medidas, né? Mas o interessante é que as pessoas a quem ele persegue pelo seu radicalismo e pela sua intolerância são pessoas da sua própria igreja, porque no seio da igreja, da comunidade, há pessoas negras, né? Então esse negócio é complicado. Porque quando eu falo que a pessoa é radical, porque eu gosto muito de etimologia, a palavra radical tem a ver com raiz. Agora, vamos pensar no cristianismo.
se eu estou ligado à raiz do cristianismo, é uma raiz de perdão, de amar o inimigo. Então, na realidade, o termo radical não necessariamente está ligado à raiz. Às vezes, o termo radical é aquela pessoa que como é que eu posso dizer? Ela foge do propósito de olhar sua raiz de crescimento, de ensino, e aí ela é excessiva. Ela extrapola todo o ensinamento que ela teve. Porque você citou aí, né, a Sura, né? Sim. Na verdade, até concluindo esse fato, todo mundo que leva o Islã e faz a primeira súplica, né? Ou seja, faz a sua primeira reza, que é o Fatiha, está escrito lá o nome de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, o misericordioso, misericordiador. Quando eu trato sem misericórdia alguém, eu já estou fora do propósito que é, porque o propósito de Deus é perdoar, é ter misericórdia de nós. Mas o islamismo crê nisso? O islamismo tem que crer nisso. Na verdade, quem reza 5 vezes por dia, ele não pisa nem numa carreira de formiga. Só para você ter uma base, porque ele sabe que ali tem um propósito. Por exemplo, a última aqui, a última foi onde? O último que se explodiu lá, que atropelou? Na Europa, né? Foi na Espanha. Barcelona e numa outra cidade próxima. Outra cidade próxima. Exato. Os relatos foram que quando saíram gritando, Allah é grande. Na verdade, assim, nós precisamos entender o contexto. Um exemplo, o Brasil, por muitos anos, ele foi católico. Isso. Você podia pegar o camarada com uma garrafa de pinga no bar, do lado de uma prostituta, perguntava para ele qual que era a religião dele, era católico. Qual que é o estiga aqui? Você dá um tiro no lugar, todo mundo sai gritando, oh meu Deus do céu! Sim. Isso é fato. Da mesma forma, o Oriente Médio, a religião que predomina é o islamismo. Agora, o Islã, aos radicais que fazem tal atrocidade, julga dizendo assim, matamos os infiéis. Isso. Só que tem uma palavra de Deus, ou seja, de Allah subhanahu wa ta'ala, que diz que Deus encaminha quem Ele quer encaminhar e desencaminha quem Ele quer desencaminhar. Então já foge do controle humano. Logo, esse que mata, ele está tirando o direito de Allah subhanahu wa ta'ala amanhã guiar ele para a senda reta, vamos dizer assim. Então, dentro da própria lógica islâmica, quem tira a vida, seja de um infiel, ele está fora do propósito. Até porque, dentro da linguagem islâmica, o camarada ele pode se converter ou se reverter, como é a linguagem mais apropriada, aos 10 anos ou aos 50 anos. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala que encaminha quem quer encaminhar e desencaminha quem quer desencaminhar. E se ele morreu aqui, um exemplo, digamos que Allah subhanahu wa ta'ala tinha aqui para ele reverter aos 50, o cara matou ele aos 30. Isso aí é calvinismo islâmico, isso é predestinação. Na verdade, a morte, o ofender ao próximo, seja o radicalismo islâmico, seja o radicalismo cristão, seja o radicalismo, ou seja, não vamos aqui deixar de citar também o que Roma fez na época da Inquisição, da indulgência, e quantas pessoas foram torturadas e mortas, quanto sangue, né, tem sobre isto. Na verdade, isso não passa da circunstância humana, da raiz desgraçada, desculpa o termo, humana, que está em ofender, em pisar, em matar, desprezando os primeiros ensinamentos do nosso Deus, ok? Que é os 10 mandamentos que traduziram por leis. Se você pegar lá os 2 maiores, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, já tira qualquer direito de expressar ódio contra alguém ou querer a morte de alguém. O que se passa é justamente uma circunstância como que de time de futebol. O meu é o melhor, o seu é o pior, você tem que ser do meu porque senão você vai morrer. Que é uma metodologia humana, a raiz humana que está prevalecendo. Quando Deus me coloca a você próximo, eu tenho que amar como a mim mesmo, jamais eu penso em tirar a minha vida. Por que eu vou pensar em tirar a sua? Não tenho direito nenhum. Mas, ao longo da história, pessoas foram tirando a vida de outros, dizendo que Deus mandou. Como Deus vai criar uma regra e depois Ele mesmo vai te falar para quebrar essa regra? É insensato, é inconsciente. Você está entendendo? É do humano, mas ele precisa se justificar. Ele precisa dizer assim, eu estou fazendo isso em nome disto. Nós vemos que o primeiro mandamento Deus deu no Éden para Adão, não coma do fruto. Muitas pessoas também pensam que Noé foi escolhido por unidune, te, salame, mingue. Escolhido foi você, Noé. Você não vai morrer. Não. Noé já praticava 7 leis.
Você está entendendo? Cujo Criador já tinha determinado para ele e o ensinado acerca disto. Ele foi salvo na arca com a sua família porque ele e a sua família já exercia isto diante de Deus. E todo o mandamento de Deus, traduzido do hebraico, que é a conexão, ela vem trazendo harmonia aos humanos e paz aos humanos. Agora, toda essa formação, o Daniel ele tem uma vivência no islamismo que eu não tenho e talvez ele conheça mais que a gente, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo isso é um idealismo, assim, você tem a teoria, você tem a prática. O grande problema é que a gente prefere mais tem que ter conhecimento, a gente prefere mais a teoria do que a prática. Vejamos, não é? Talvez a maioria dos Islã, nós não estamos falando só do Islã, né, só do radicalismo, talvez a maioria não pense como ele está dizendo, né? Talvez. O ideal foi o que o Senhor nos ensinou, mas nós não seguimos o ideal. Historicamente, só a gente lembrar em termos de intolerância no Brasil, até no Império, o Brasil tinha uma religião e as outras religiões mais antigas não eram permitidas no Império. Após a proclamação da República, o Estado se tornou laico, muito embora a religião que estivesse prevalecendo ainda era católica. E nesse contexto, então, foi criado a questão dos direitos das religiões, de terem toda uma... E isso né, agora está na Constituição, sim. Direito à religião, só que isso não é respeitado. Quer dizer, a teoria é uma coisa, a prática é outra. E aí, isso acontece por vários lados. Ele está falando de uma situação, mas a gente tem situação de pessoas na igreja que tem, né, a questão da roupa, a questão dos costumes, de poder ou não ver televisão, de poder uma série de situações. Que é radicalismo. Que acaba sendo radicalismo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje pela manhã eu via no jornal um incidente que houve no Rio de Janeiro. Uma senhora foi agredida, ela tem a sua religião, e os vizinhos tendo uma outra religião, professando uma outra religião, pegaram um tijolo desse tamanho e tomaram na cabeça da mulher. Ela teve que dar 10 pontos e o rosto todo inchado. Mas que religião que é essa que manda bater nos outros? Esse é o problema. Então, assim, eu concordo com ele que em muitos momentos atrocidades foram feitas em nome de Deus. Mas não porque Deus mandou. Não porque Deus tenha mandado, mas isso continua. O problema não é Deus. O problema somos nós. Então acontece, são situações que a gente precisa... Agora tem radicalismos que são, que até, por exemplo, na área da saúde. Sim. Há determinados credos, que, por exemplo, não permitem certos tipos de cirurgia, não permitem transfusão de sangue. Isso é radicalismo também, não é? Fala, Daniel. O lugar é fogo. Fala, Daniel. Saída pela direita. Eu penso assim, sabe? Deus, ele sempre lutou para preservar a nossa vida. Ele quer preservar a sua vida. Ele quer trazer a você longevitude. Esse é o benefício de Deus, é a bênção de Deus sobre a vida dos humanos. Qualquer coisa que foge a isto, não tem Deus, porque quem quer nos ver morto e destruído é aquele que veio, que não vou nem citar o nome para não dar ibope, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Você está entendendo? Então, veja bem, quando se tem uma transfusão que vai salvar uma vida, meu irmão, é uma vida que está sendo salva, assim como no judaísmo, aquele que come carne de porco, assim também como come o islamismo, ele não pode comer carne de porco. Mas se só tiver ele e um porco numa ilha, ele tem que comer para sobreviver, porque a vida dele vai mais do que a lei. Interessante isso. Você está entendendo? A gente vê isso no Passa Macedônia, né? Quando Pedro ele é chamado para fazer um trabalho e ele tinha uma postura radical. Intolerante, né? Atos 10, né? E aí o Senhor manda, desce, né? Mata e come, não é? O que eu santifiquei, considera imundo, né? Não é? Então, que, na verdade, essa tradução, né? Esse capítulo propriamente, ele vem dizendo justamente para Pedro fazer o que Paulo foi fazer depois, e não propriamente do alimento ali. Os judeus, ele sempre teve o gentil como animal, até os dias de hoje, muitos destes. Então, assim, Deus estava falando em Cristo para Pedro, dizendo, Pedro, vai porque eu já santifiquei aquele povo. Sim. Ok? Eu penso desta forma, você
pensa, talvez, no meio das suas lutas, que Deus não quer te abençoar. Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar. Então, seja por uma transfusão, seja por uma cirurgia, o benefício de Deus é que você viva, e viva bem, ok? Viva muito bem para a glória de Deus. Agora, quanto ao extremismo, eu quero assegurar que é extremamente humano. Observe você, agora eu falei na linguagem islâmica, agora eu vou falar na linguagem cristã. Que direito temos nós de não perdoar, de não amar, de não abraçar aquele que nos aborrece depois que o próprio Jesus, morrendo na cruz, pela linguagem cristã, diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, concernente àqueles que tinham acabado de bater nele, de fazer todo tipo de atrocidade com ele. E o que nós vemos nas igrejas? Nós vemos um matando o outro, um perseguindo o outro, um roubando o tapete do outro, um furando o olho do outro. Você está entendendo? Não há aquela coisa assim: ó, meu irmão, você é uma madeira bruta, mas nós vamos trabalhar com você. Não. Ah, não deu, joga fora. E é uma raiz humana, mais uma vez. Então, todas essas atrocidades, independente da religião, ela vem do ser humano. E é o ser humano que acha que tem direito de fazer o que fez. Todas as vezes que... isso é a minha percepção. Todas as vezes que alguém diz assim, que um pobre é pobre porque ele está pecando, pode ser que tenha acontecido, ele está, para mim, cometendo uma blasfêmia. Né? Não necessariamente ele optou por ser pobre. Não optou. E pode ser que tenha um rico, que seja abastado e que está metido no pecado. Quer dizer, eu não estou julgando, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas posturas. Né? E aí, fulano não é próspero porque ele é pobre. Não é próspero porque ele está em pecado. Eu conheço uma pessoa... numa igreja que eu fui pastor, isso é fruto de radicalismo, isso é fruto de intolerância. Então eu conheço uma pessoa que ela era muito próspera, morava lá no alto da favela, mas uma pessoa muito mais próspera que muita gente que eu conheci na minha vida. Mas humilde, honesta, sincera, temente a Deus. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas raízes que a gente acha que está defendendo. Por exemplo, eu fui visitar um membro da minha igreja e tinha uma pessoa de uma outra igreja, e ele falou assim: pastor, você sabe aquela pessoa que estava aqui? Aquela pessoa, ela avessa a televisão. Então, ela não deixa os filhos assistirem televisão e os meninos são como um robozinho. Quer dizer, isso é fruto de intolerância, de radicalismo. É claro que nós temos que saber o que a gente está vendo, evidentemente. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com algumas posturas que nós temos tomado que não é a vontade de Deus. Perfeito. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o pastor Daniel, pastor Lugon, sobre radicalismo religioso. Eu agradeço aqui, várias mensagens estão chegando. Por exemplo, a Williane e a Eduarda, que lá são de Mossoró, Ceará, estão assistindo a gente. Um beijo no coração, muito obrigado. Também agradeço aqui a Girlane, de Nova Friburgo. Ela deixa uma pergunta que eu vou colocar aqui, vocês respondem depois do intervalo, tá? A Girlane pergunta: eu gostaria de saber se Alá e o nosso Deus, Jeová e Yahvé, são o mesmo Deus. Depois do intervalo, vocês respondam, tá joia? Se Jeová e Alá são a mesma pessoa. Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, batendo um papo hoje com os pastores Daniel, pastor Lugon, conversando sobre radicalismo religioso e com a contribuição dos nossos queridos telespectadores. Você pode mandar a sua pergunta, emitir a sua opinião pelo nosso WhatsApp 31 984029756, assim como fez a Girlane, lá do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo. E ela pergunta: Deus, Jeová, o Deus que está relatado na Bíblia, é o mesmo Alá, né, que o pastor Daniel aqui falou em árabe? Eu entendi tudo, mas eu não quis fazer a tradução para não mostrar que eu sei árabe, né, pastor? Estou brincando, gente, sei não. É a mesma pessoa? Muitas pessoas tentam passar que não, né? Principalmente os refugiados ou coisa assim, aqueles que já tiveram talvez uma situação difícil. Mas é o mesmo. O profeta Muhammad, ele veio pregando 600 anos depois que Jesus terminou a sua obra, que na língua árabe seria Isa, né? Isa, Jesus. Então ele vem pregando La ilaha illallah, que prega durante mais 13 anos, ou seja, não há divindade além de Deus, único, né? E lembrar então do Deus do pai Abraão.
Então, o mesmo Deus. A diferença do povo judeu para o povo árabe agora, né? Não propriamente os islâmicos, mas vamos falar o árabe, é que um é descendente de Isaac e o outro descendente de Ismael, ou na língua árabe Ismail, né? Então, é o mesmo Deus, o Deus do pai Abraão, ok? E muitas coisas se fundem e se compartilham no Islã do judaísmo, ou seja, da religião judaica, assim bem como do cristianismo também. Muitos não entendem o islamismo porque querem estudar o Corão, mas o Corão, eles são pontos e focos de histórias contadas, ok? Que segundo o islamismo, pelo anjo Gabriel. Para entender um pouco melhor o islamismo, teria que ler o Riyad Salihin, que é o Jardim dos Virtuosos, ou alguns outros radis do profeta, ok? Contudo, é uma religião pacífica, é uma religião que, como eu disse, eles têm tanto temor a Allah subhanahu wa ta'ala, que é um código de vida. Entrar no banheiro, sair do banheiro, entrar no carro, chegar ao destino, sair do carro, tudo eles envolvem Allah subhanahu wa ta'ala. O extremismo, eu declaro assim, ser extremamente político a coisa, ok? Que se faz uso de um contexto religioso, porque, como eu disse, se nós crermos no Corão, ou seja, falando pela linguagem islâmica, você tem que crer que Deus encaminha quem Ele quer encaminhar e desencaminha quem Ele quer desencaminhar. Não quero ser redundante aqui, mas se você crê por esse pressuposto, você não sabe quando Allah subhanahu wa ta'ala vai encaminhar essa pessoa. Então, você não tem o direito de tirar essa pessoa. Mas lá no passado, lá no passado também Moisés matou, lá no passado tantos outros homens destruiu, porém, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que venhamos nos amar, venhamos nos respeitar e cumprir os seus mandamentos. Quanto ao cristianismo agora, falando do radicalismo cristão, não existe nenhuma centelha, nenhuma fagulha de direito de nos estranharmos como agora cristão. Até porque o Senhor, não tem como você viver o sangue do Cordeiro, ok? Não tem como você viver o sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus, como o cristianismo nós enfatizamos, e não cumprirmos os 10 mandamentos. Como dizer assim, aceitei a Jesus, estou salvo? Como dizer assim, o sangue do Cordeiro já me limpou e me purificou, que eu já vou morar no céu? E não amarmos o próximo como a nós mesmos? E não amarmos a Deus acima de todas as coisas? E não cumprirmos os seus mandamentos honrando pai e mãe? Você está entendendo? Então a pessoa se convence que ela é uma coisa que ela não é. Acha que está caminhando para o céu, quando está caminhando para o inferno. Ou seja, não há compatibilidade, né? Não há, como que eu vou dizer aqui? Harmonia nesta fé. E é uma fé que não é fé, porque a fé ela é sólida, a fé ela é rocha, a fé ela tem consistência. A partir do momento que eu vivo um cristianismo, que eu não tenho responsabilidades com os mandamentos do Senhor, que traduzido do hebraico é conexão, ok? E não lei. A conexão entre o eterno e a criatura, ou seja, eu não tenho a misericórdia de Deus, seja cristão, ou seja muçulmano, ou seja judeu, ok? Quando eu persigo um irmão na igreja, porque muita gente, pastor, pensa que terrorismo é ir lá colocar uma bomba, que existe a origem do homem-bomba, que um dia a gente pode estar falando como começou, e depois a política que vem em volta de tudo isso, mas a pessoa pensa que uma palavra maldita, ela mata mais do que um balaço de 38, ok? E muitas das vezes nós matamos pessoas no nosso dia a dia e acreditamos que estamos indo para o céu, que na verdade podemos ir mesmo, mas para o céu da boca do leão e não de Deus. Agora, Daniel, por exemplo, você, quando você fala da conversão, você se converteu do islamismo para o cristianismo. Algo mudou na sua vida. Então, assim, hoje existem, né, algo tocou no seu coração, porque você, como você me disse antes, você estava no Islã, né, trabalhava na área de comunicação. De repente, algo falou no seu coração, que você percebeu, deixa eu só terminar, que você percebeu que você precisava, talvez, houve uma mudança, né? Sim. Mas os valores que você prega são interessantes. Então, hoje, existe, não estamos falando só do Islã, né? Sim. Existe uma onda de ex-muçulmanos, né? Que estão chegando à conclusão que eles, e agora vivem uma nova vida, né? Uhum. E eu acho que isso é importante também ser frisado. Agora, quando você fala dessas ações, eu acho que
Existem ações que são erradas dentro da igreja, em qualquer outra religião, evidentemente, porque são pessoas humanas, né? Só que, por exemplo, pelo menos eu acho assim, eu não vim ao mundo para julgar ninguém, eu vim ao mundo para amar as pessoas. E essa é uma prerrogativa de quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? No entanto, existem, claro, né? Existem situações que são até piores, não dizendo que perseguir o irmão dentro da igreja não seja... grave. Claro. Mas existem outras ações, né, que para mim são muito mais... eu não vou fazer juízo de valor, não posso fazer isso. Por exemplo, eu tenho experiências com travestis, eu tenho experiência com pessoas que estão à margem da sociedade. Né? Isso me preocupa muito mais. Por exemplo, eu trabalho também com refugiados. Com refugiados que têm uma visão completamente diferente da sua quanto à questão do Islã. Não que eu esteja te desrespeitando, eu respeito tanto você como eles. Mas é uma outra leitura. É uma outra leitura. Então nós temos leituras, assim como nós temos leituras bíblicas, né? Mas o fato do radicalismo em si, seja no Brasil ou fora do Brasil, eu acho sim que é algo muito complicado. Eu acho até que esse tema ele tem que reverberar mais dentro da igreja, ele tem que ser mais discutido dentro da igreja evangélica. Aqui tem uma pessoa que falou, por exemplo, de radicalismo dentro da igreja, que foi, cadê, meu Deus, o Catiúcia, que é de Guapimirim. Ela pergunta assim, como a gente deve proceder diante de um radicalismo pastoral? Quando o pastor é radical, em termos quanto à doutrina, eu imagino que quando ela se refere a doutrina, não sei se você está falando de doutrina em termos de doxa, de discurso, mas talvez de postura, de comportamento. Usos e costumes. Por exemplo, eu na minha igreja, eu sou metodista, então eu prezo pela doutrina que eu fui, não tenho nada contra as outras, evidentemente. Nós metodistas pensamos assim, que a gente pensa e deixa que o outro pense, desde que não fira o nosso pensamento. Minha liberdade começa do outro. Pois é. Então, no essencial, nós temos liberdade, né? É o que nós aprendemos desde o início. Então, eu recebi um grupo de batistas na minha igreja, né? E no centro da doutrina está o batismo por imersão. Nós aprendemos que na igreja metodista que existem três tipos de batismos, nós entendemos assim. Essa é a nossa teologia. Imersão, derramamento e aspersão. Então, eu me esmero no ensino de quando a pessoa chega na igreja, mesmo sendo de uma outra igreja, que não tem o mesmo costume que a gente, ou que se converte, a ensinar, né? Qual é o nosso pensamento, qual é a nossa doutrina, embora respeite as outras. Eu acho que... Agora, a gente tem uma postura que eu acho interessante. Eu sou radical nessa postura, mesmo respeitando todo mundo. Que talvez seja uma leitura diferente. Por exemplo, eu digo, e nos nossos documentos estão escritos assim, que o pastor metodista, se a pessoa chegar lá e dizer, eu quero ser batizada por imersão, ok. Mas você vai ter que escrever um documento, eu vou fazer um documento e somos ensinados assim, o pastor deveria fazer, mas não fazem, né? Nem pastores e nem as pastoras, muitos não fazem, infelizmente. Teria que escrever uma carta e dizer assim, nós não damos ênfase, não é a quantidade de água. Ensino, Você entende? Então, eu sou radical em ensinar isso. Então, nesse caso, Daniel, o que o pastor Lucas está colocando, que existe um bom radicalismo, no sentido, se você é radical com relação à palavra, você concorda, discorda? Desde que ela não fira, né? É o contexto de outro, porque ninguém é obrigado a viver o que ele está dizendo que tem, ok? Então há muito isso, é justamente por isso, igual eu quero aqui ressaltar aqui, que eu não estou aqui para defender o Islã e nem para defender o cristão ou para subjugar, até porque eu entrei a conhecer o islamismo pela área da comunicação que eu trabalhava e como já tinha toda a formação cristã, achei muito interessante na época conhecer a teologia islâmica, na época que vem por Ismail. A Bíblia fala muito pouco sobre Ismail, assim também como estudo o judaísmo, eu acho tudo muito interessante. Do contexto aqui, a minha fala é o seguinte, seja ela judaica, seja ela islâmica, seja ela cristã, aonde está o direito de matar? Em nenhuma delas. Isso se criou pela raiz humana, até porque se não fosse assim, Deus não tinha
colocado um selo na vida de Caim lá por ter matado Abel. Agora, não, mas eu já ouvi falar de jihad. Jihad. O que quer dizer jihad? A jihad é a guerra santa. Isso. A guerra santa ela é interpretativa. Assim bem como muita gente interpreta a Bíblia. A jihad usada hoje pelo muçulmano que reza 5 vezes, ela é a guerra dentro de nós mesmos em praticar o erro e praticar o que é certo. Ah, tá. É uma metáfora. É uma metáfora. É aquilo que você tem por batalha de conversão. Ok? De você estar ali, perdoar, não perdoar, vou agredir, não vou agredir. Essa seria a jihad. Concernente ao cristianismo, que é hoje o que eu tenho que falar, é justamente isso permaneceu ao longo da história cristã, desde o nascimento de Roma, na época da Inquisição. Se você não for daqui, tu está morto, meu irmão, tu está queimado, tu está arrebentado. E isso perdurou no protestantismo, inclusive até o dia de hoje. O camarada, ele é presbiteriano, ele está lutando contra o capeta aqui na espada, e dente, e unha. Chegou um batista, ele larga o capeta e vai lutar contra o batista. Mas é o que? É humano. Assim como o camarada que é cruzeirense, ele briga com aquele que é do Galo. Mas é o que? É humano. Mas aí é Guerra Santa. O Fininho gostou. Ah, você gostou, né, Fininho? Tô brincando. Mas na verdade... Daniel, eu achei um negócio legal que mandaram aqui. Concorda comigo, querido? Sim. É uma circunstância. Eu gostei do símbolo gol. Sim. Controvérsias, mas tudo bem. Ô, Daniel, achei uma mensagem muito legal aqui. Cadê, meu Deus? Ainda bem que é debate, viu, cara? Ô, Daniel, quer ver? Aqui, ó, a paz do Senhor, amados. Estou conhecendo quem é o pastor Daniel. Acho que você te ouvia no rádio. Opa, viu, sou eu mesmo. Como é que Agora, você falava? Inclusive, o Senhor, o Eterno. O Eterno te abençoe. Ele fala assim, olha, achei que ele tinha mais idade, de cabelos e barba branca. É verdade. Um verdadeiro Papai Noel. Acho que pelo tom da voz, muita gente pensou que eu era grandão e tal, aquele senhorzão. E, na verdade, sou eu. Só me perdoe por não ser melhor, viu? Não, mas deu uma engordada, que ele era magro. Foi lá para Montes Claros, comeu muito em Montes Claros, comeu muito pequi e voltou mais cheinho. Deixa eu só uma coisa Fica à que eu vontade. acho interessante. É o seguinte, hoje a questão dos direitos humanos, ele é algo que a Carta, né, de Direitos Humanos não é respeitada. No artigo 2, diz que todo cidadão, em qualquer país, ele tem direito à sua religião. Sim. Ele tem liberdade para escolher a sua caminhada. Mas nem todos os países seguem isso, né? Quer dizer, entende? E isso é algo da ONU, né? Então, aí eu concordo quando é a questão de raiz humana. A gente acaba... É duro, porque você fala da Inquisição. Fico pensando na época da Inquisição. Sim, não, na época olhando sério. se não saía fumaça na... época das cruzadas. Não, época sim. das cruzadas. Tanto que quando não precisaram, quando Roma não precisou mais dos cavaleiros templários, mata eles, acaba com eles. E aí foi quando eles entraram para a maçonaria, né? E se esconderam no véu da maçonaria. Você quer ver uma... Mas é algo que aconteceu e se matava em nome de quem? E o pior, se estrupava, se torturava em nome de Deus. Né? Na minha adolescência, eu tinha medo de, assim, eu ficava pensando, gente, quer dizer, eu não nasci na igreja, eu nasci em casa mesmo, né? Mas eu fui criado, né? Na minha época era parteira, né? Nem era hospital, né? Tem gente que fala assim, eu nasci na igreja. Não, eu tenho berço evangélico, mas eu nasci em casa mesmo. Mas olha só que coisa, eu me lembro da guerra dos protestantes e católicos, né? Na Irlanda? Na Irlanda. É. E eu ficava apavorado. Como é que um protestante pode invadir a casa do cara, pôr bomba, matar esse monte de criança? Isso é loucura. Sim. O exército republicano irlandês era protestante, né? Na verdade, o ser humano ele é passivo de influências espirituais. Quem quer a destruição dos humanos é aquele que não precisamos citar o nome. Não é verdade? Não fala nem então, veja bem, ele quer a morte, ele quer a sua destruição, ele quer o mal contra você. Por que muitos políticos vão para Brasília fazendo, não, porque eu vou fazer, e chega lá e não faz nada. Porque além da circunstância humana, tem a circunstância espiritual. Sim. E para sentar lá naquela cadeira, meu irmão, tem que estar cumprindo pelo menos os 10 mandamentos e muito bem convertido. Você está entendendo? Por quê? Porque o mal quer que os hospitais fiquem superlotados, o mal quer que os hospitais fiquem pessoas nos corredores gemendo, o mal quer que a droga impere, o mal quer que a prostituição impere. Então não é o cara dizer por si só, eu sou um exímio político que eu vou fazer a diferença. Não faz. Não faz em nenhum lugar do mundo.
ok? Não basta só o seu caráter, tem que ter aí a virtude vinda do alto da palavra, ou seja, vindo de Deus, ok? Então, já deixo aqui minha deixa, o próximo vai se assentar à cadeira lá, seja o nome que for, branco, negro, pardo, tenha Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Só Deus pode mudar o quadro da segurança pública, o quadro da circunstância de hospitais e etc., que é da saúde. Olha, eu concordo com você, tem que ser Deus. É meio utópico, né, achar que o cara que vai sentar lá tem Deus, eu não acredito muito não, mas tudo bem. Mas olha só, aí não estou sendo radical não, mas olha só. Está sendo cético. Cético, bem cético. Já que você usou a linguagem do futebol, né, Sim. vamos tentar aqui ver a questão do radicalismo, né? Graças a Deus não sou nem atleticano nem cruzeirense, né? Sou americano. Mas dá tempo de se converter também. Mas aí assim, você vê, tem gente que vai ao estádio para torcer. Agora tem gente que é louca. É radical mesmo. É radical, o cara é louco. Intolerante. O cara é... Não, e se você pensar o fundamento do esporte, depois terminou o jogo, os caras vão para hidromassagem, os caras vão para um restaurante fino. Agora os caras se matam. Mata quem... Uma vez eu fui, há 200 anos atrás, num clássico, foi a primeira vez e nunca mais fui. 1978, 79, um jogo entre Atlético e Cruzeiro, foi para nunca mais ir. Os caras, e na época tinha Fusquinha era o grande carro da época, o cara quebraram literalmente um Fusca na minha frente. Eu nunca mais, isso é loucura. Foram os radicais. Radicais. Isso acontece no nosso meio. O nosso irmão chegou agora no ponto alto, ok? A intolerância é do homem, é da raiz humana, é do mal que o ser humano já nasce dentro dele. Você está entendendo? É essa força maldita que leva o camarada a pisar nas costas dos outros, a furar o olho do outro, a roubar o tapete do outro, a não perdoar dentro da igreja, porque a partir do momento que o cara não tem misericórdia, porque ele é uma pedra bruta, ninguém quer usar ele, ou é uma madeira rústica, ninguém quer consertar ele, e ele sai dali, então, meu irmão... Para que serve? Para que está aberta a porta? Então, isso é da maldade humana, que eu quero deixar claro aqui para vocês, que não tem nada a ver com Deus, ok? A Flaviana, de Camaçari, Bahia, diz, olha que papo bom, precisaria de umas 2 horas de programa. Ô, Flaviana, verdade. Obrigado, querida. Também o Flávio Vanderlei, que é de Curitiba, do Paraná, está dizendo assim, boa tarde, queridos, ótimo debate, estamos aprendendo muito com vocês. Tem um xará seu, Daniel, de Piaçabuçu, de Alagoas, mandando mensagem, muito boa questão, e fala sobre radicais com relação ao batismo com o Espírito Santo. Muitas mensagens chegando, o Flávio da Igreja Paz e Vida mandando mensagem aqui, a Ana Paula do Florença, lá em Ribeirão das Neves, mandando mensagem. Olha, muito obrigado a todos vocês que mandaram suas mensagens, o irmão Paulo da Assembleia de Deus, lá de Marabá, no Pará. Todos vocês, muito obrigado. Pastor Daniel, Pastor Lugon, muito obrigado, queridos, por ter nos ajudado aqui nesse bate-papo. E muito obrigado a você também, assistindo aqui a Rede Super. Amanhã, 12h15, mais um bate-papo ao vivo. Que o Senhor te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.